Seja bem-vindo ao Mosteiro Protestante. E aqui, como todo bom mosteiro, você encontra um pouco de filosofia, de teologia, de literatura. Então, se você gosta de alguma dessas coisas, se inscreve aqui no nosso canal para não perder nenhum vídeo a respeito desses temas. E também dê o like já nesse vídeo, você nos ajuda assim bastante, fazendo com que o YouTube entregue cada vez mais o nosso conteúdo para outras pessoas. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito dos mitos, a origem dos mitos, de onde eles vieram. Bom, nós conhecemos muito dos mitos gregos, nós inclusive já temos um vídeo aqui no canal, e nesse vídeo a gente já fala a respeito de um dos mitos gregos. Esses mitos, na verdade, surgem do renascimento cultural que acontece na Europa, lá pelo século XIII, século XIV, em que são descobertos os grandes escritores da Grécia clássica, da Roma clássica, e grande parte desses mitos é trazido de volta para a realidade dos estudiosos. E o estudo desses mitos, desses clássicos, né, a ideia dos mitos em si, elas vão entrar principalmente nas universidades. Elas vão ser abordadas pelos grandes professores da Universidade Medieval, depois da Idade Moderna. Então eles eram como fontes de estudo nesse sentido. E isso vai ser colocado ao lado das histórias bíblicas, ao lado da teologia, né, para que fosse aprendido um pouco a respeito desses mitos gregos. Muito longe disso, na nossa realidade atual, os mitos gregos muitas vezes são encarados como quase contos de fadas. Não é à toa que muito desses mitos aparecem em formas de historinhas, de contos. A gente tem o grande Hércules, que é inclusive um personagem da Disney, aparecendo em conjunto aí com outros contos de fadas, outros príncipes, é como se Hércules fosse um deles. Ou a gente tem a grande obra aí do Percy Jackson também, né, que ao lado aí de Harry Potter e de outras literaturas, ele aparece como uma história, um conto de fadas, e isso não é um problema. É a maneira com que nós vemos esses mitos hoje. Então, esse conjunto de produções complexo, né, esses mitos que são quase vistos como verdadeiras quimeras no estudo dos mitos, acabam aparecendo para a gente hoje de maneira muito mais simplificada. Mas eles influenciaram muito a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de ver a cultura, e não é à toa, né? Eu disse, por exemplo, que esses mitos são como se fossem quimeras, sendo que quimera é uma criatura, um monstro da mitologia grega. Existe uma quimera esculpida num templo hitita, chamado Carquemis. Então lá se encontra essa imagem que, assim como a esfinge, assim como o unicórnio, provavelmente foi criada para ser um símbolo do calendário dos povos antigos, dos povos pré-helênicos, um símbolo calendárico mesmo, sendo que cada parte ali do corpo da quimera é uma estação do ano, talvez, do ano sagrado da grande rainha do céu. Assim como, por exemplo, as 3 cordas da carapaça da tartaruga, no mito de Hermes e Apolo. Eles, na verdade, esses mitos, eles têm origem em retratar culturas, costumes muito antigos. E eles trazem uma linguagem, eles trazem uma mensagem, eles trazem lições que acabam influenciando a gente ressignifica eles. E não há problema em ressignificá-los, afinal de contas, é para isso que esses mitos foram feitos. E nós os ressignificamos conforme a nossa cultura atual também, não há problema algum nisso. Mas então, em primeiro lugar, vamos definir o que é mito. Um mito verdadeiro é aquele em que se reduziu a uma breve narrativa algum ritual festivo público da Grécia Antiga. Forma de dança, em forma de mímica, e isso se tornou uma história para explicar aqueles ritos. Esses mitos, eles também aparecem registrados nas paredes dos templos, em vasos, brasões, tigelas, espelhos, arcas, escudos, tapeçarias, dentre outras coisas. Então esses mitos eles vão ser representados artisticamente e surgem histórias para se explicar as imagens que estão contidas, ou as danças, ou os ritos que estão ali contidos. Luciano de Samosata, por exemplo, vai representar muitas dessas mímicas e dessas danças no seu tratado sobre a dança. Pausanias também vai descrever várias pinturas no Templo de Delfos, na Arca de Cípselo,
mostrando que vários registros mitológicos resistiram e sobreviveram até aquela época, e hoje a gente não tem mais nem vestígio deles. Então, grande parte desses mitos, ou dessas pinturas, ou desses registros, infelizmente se perderam com a areia do tempo. Nós não temos mais acesso a eles, mas alguns sobreviveram, e são a esses mitos que nós temos acesso, e que nós podemos aprender, que nós podemos estudar, que nós podemos conversar. Então, o que esses mitos não são? Explicações de origens de mitos que não são mais compreendidos por nós hoje. Mitos também não são historinhas bonitas e enfeitadas, com uma lição de moral, talvez. Ou aí entra também lendas morais. Uma historinha criada e inventada para que pudesse trazer uma lição a quem ouve. Por exemplo, a cigarra e a formiga, em que a cigarra só cantava e a formiga trabalhava durante o verão, e quando vem inverno a cigarra não tem o que comer. Isso não é um mito. Isso não é mitologia. Também não é mitologia sagas heróicas, narrativas heróicas, como a própria Ilíada. Nada disso é considerado um mito nos estudos mitográficos atuais. Mito é apenas esta representação de um ritual, de um rito ou de uma pintura. Apenas isso é um mito. Então a gente começa por aí delineando bem qual é a origem do mito, pelo menos historiograficamente falando. E aí muitas vezes a gente, no estudo desses mitos, a gente acaba confundindo algumas coisas. A gente pensa que muitas vezes pela antiguidade da descrição de um determinado mito, ele é mais próximo da originalidade. Isso também não é verdade. Talvez as descrições mitológicas de Ovídio, já no século I, em Roma, sejam mais antigos, mais precisos, digamos assim, mitos mais verdadeiros do que os do próprio Hesíodo, que procura descrever apenas o seu tempo, enquanto que Ovídio tenta resgatar algo muito mais antigo, algo muito mais primordial. Então, os mitos surgem primeiramente em forma de poemas, em forma de poesia, e quando se passa um mito, ou um pseudo-mito, vou chamar assim, né? Um mito que não é bem mito, essas histórias que acabam sendo agregadas para prosa, a melhor maneira de a gente entender a origem desses mitos é prestando atenção nos nomes, na origem tribal dos personagens que compõem esse mito, no destino dessas personagens, o que acontece com elas, para tentar reconstruir a origem desse mito ou o ritual que deu origem a esse mito, fazendo-o compreensível. E aí, para a gente poder ter uma noção de onde vem todas essas histórias, de onde vem tudo isso, a gente precisa voltar o período da Europa neolítica, antes mesmo da escrita na Grécia Antiga, o que a gente chama de período pré-helênico, um período mais antigo aí. A gente consegue ter uma ideia do que acontecia nesse período, nessa região, através de artefatos, através dos mitos remanescentes. E isso mostra que aquela região onde atualmente é a Grécia, e no período clássico também era a Grécia, né? A gente percebe que a religião nessa localidade ela tinha um caráter homogêneo. Se adorava uma deusa mãe. Então a religião mais primitiva dessa região adorava uma deusa mãe. Essa deusa tinha vários títulos, e essa deusa mãe, que era adorada com vários títulos ou vários nomes, vai aparecer também nas descobertas arqueológicas na Síria e na Líbia. Essa grande deusa, ela era símbolo da geração da mulher, que a mulher gerava filhos. Percebia-se que a mulher gerava filhos e o homem primitivo, na sua ignorância, ele não conseguia perceber de onde vinha essa criança. Se tinha a deusa mãe como a geradora da vida, no qual não se sabia o papel do homem nessa geração. E essa deusa mãe, ela tinha amantes, mas amantes apenas pelo prazer. Não se associava esses amantes da grande deusa e depois, né, a sua representante, a grande rainha, para gerar filhos. Então, nessa cultura, uma cultura matriarcal, a mulher, principalmente a mulher mais fértil, que gerava mais filhos, era a representante sacerdotisa, rainha da grande deusa, e ao gerar os seus filhos, ela trazia vida àquela tribo, ou àquele povo, ou àquela localidade, e se associava isso também à grande deusa. E não é à toa esse remanescente na mitologia grega posterior, que sempre a primeira vítima de um sacrifício público na Grécia Antiga era a grande deusa
Héstia, que era a deusa do lar, uma das deusas mais respeitadas como um resquício da imagem dessa grande deusa em que se acreditava. Tanto o Sol quanto a Lua eram símbolos dessa mesma deusa e recebe nomes na Grécia como Hemera e na Irlanda como Grain. Essa deusa era representada tanto pelo Sol quanto pela Lua. Não se tinha nessas tribos a ideia de um deus masculino, por conta de que geração de vida era apenas algo feminino. E aí começa-se a perceber como o céu se comporta, a astronomia da época, muito incipiente, com a mitologia existente. E começa-se a trabalhar e pensar a respeito disso e fazer essas associações, e eles começaram a observar fases da Lua, e isso se associa ao ciclo da mulher, o ciclo menstrual da mulher. Começa-se a observar o Sol, a trajetória do Sol durante o ano, que o Sol, no verão, acaba atingindo pontos mais altos do céu, fica mais tempo no céu, no inverno o Sol se esconde, e aí percebeu-se que o Sol, ele tinha uma ascensão, chegava, né, ao topo, depois ao declínio, e aí se associava à vida da mulher, que primeiro era uma virgem, representado pela primavera, quando o Sol estava a meio caminho do céu. No verão, quando o Sol estava no ápice, era como se fosse uma mulher fértil, trazia fertilidade à terra, trazia vida à terra, que é associada à ideia de uma ninfa, e depois o Sol ia declinando, 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 até chegar ao inverno, onde ele morria. O Sol morria no inverno, e aí era associada com a deusa mais velha, essa tríade. E é muito importante isso. Isso vai aparecer muito na mitologia grega, da deusa ou das deusas que são representadas, sempre tem esses três aspectos: a deusa virgem, a deusa ninfa, que é a deusa fértil, a esposa, e a deusa velha, né? Aquela que não tem mais capacidade de gerar filhos, e aquela que dá conselhos, mais associada à magia e etc. E a grande deusa foi associada a essas mudanças do ciclo solar na vida dos animais, na vida das plantas, sendo que a Mãe Terra, no início do ano, produz só folhas, produz só flores, como uma virgem. Depois ela começa a dar frutos e sementes, como uma ninfa. E aí, por fim, ela interrompe a sua fertilidade, morre também nas estações do ano, representando aí a vida dessa grande deusa. E é interessante que os devotos, eles nunca esqueceram na Grécia Antiga que não eram três deusas, mas uma só deusa, que se manifesta de três maneiras. E é dessa maneira que eles enxergavam. E no período clássico, o Estínfalo era um dos poucos templos da Grécia Antiga em que todas as deusas tinham um só nome: Hera. Quando se descobriu o papel masculino na fecundação da mulher, que o homem tinha um papel para que a mulher gerasse filhos, passou-se a ser escolhido um homem por ano, para que pudesse gerar filhos na grande rainha, na grande sacerdotisa, que representava a grande deusa. E esse homem, ele era seu esposo por um ano, e ao final desse ciclo de um ano, ele era sacrificado. O seu sangue era aspergido nas plantações, então se derramava o sangue desse homem, né, esse consorte da grande rainha, e com esse sangue aspergido, acreditava-se que as árvores frutificavam, as colheitas voltavam a ter vida, se aspergia sobre animais também, para que os animais pudessem gerar vida também, os rebanhos pudessem gerar vida. A carne dele era cortada e era comida crua pelas ninfas, pela rainha e pelas sacerdotisas. E nesses ritos, elas usavam máscaras de vários animais, como cadelas, como éguas, como porcas. E esses consortes, que faziam esse papel por um ano, eles tinham um poder executivo só quando estavam representando a rainha de maneira oficial. E para isso eles precisavam, inclusive, usar as vestes da rainha. Então esses homens, para ocupar esse papel, eles precisavam fazer isso. E o remanescente dessa cultura matriarcal existia principalmente nas bruxas da Tessália, em que se narra em que elas, em nome da lua, e aí com o tempo a mulher passa a ser representada pela lua e o homem passa a ser representado pelo sol, principalmente quando se percebe essa relação entre a fecundação do homem com a mulher. E aí essas bruxas da Tessália, elas começam a ameaçar fazer com que o sol seja mergulhado numa noite eterna pelo poder da lua, ainda acreditando-se que a lua tinha um poder superior ao sol, tudo resquício dessa religião antiga, dessa religião pré-Grécia, de onde vão surgir todos esses mitos. E aí é muito importante,
porque mais tarde eu vou fazer no canal outros vídeos. Também no nosso Instagram, aproveito aqui, se você ainda não segue a nossa página no Instagram, procure a gente lá no Instagram. Lá eu também vou fazer alguns posts a respeito disso. E o ponto de partida vai ser sempre essa ideia da origem desses mitos, desses costumes antigos pela observação da natureza, principalmente do céu e do ciclo da mulher, né? Então é daí que vão surgir praticamente todas as histórias e ritos da mitologia grega. O que aconteceu logo em seguida? Líderes, homens de clãs ditos totêmicos, clãs nômades, em que tinham homens como líderes, que receberam então, passando ali por aquela região, certos poderes em épocas de migração e guerras, se tornando consortes da grande rainha. Eles tinham a função de cuidar da guerra e dos trabalhos que exigiam força, mas ainda assim o masculino era considerado o sexo frágil, era considerado mais frágil diante da geração de filhos da grande rainha ou da grande deusa. E aí surgem as sociedades matrilineares. As sociedades matrilineares são aqueles que têm uma sucessão de mulheres como rainhas. A sociedade mais antiga matrilinear conhecida hoje é a das Naiares, que fica no sul da Índia, onde as princesas se casam com maridos crianças. Embora se divorciem logo em seguida, essas princesas geram filhos de amantes de todas as classes sociais e elas são consideradas absolutas nessas sociedades, são algumas das sociedades matrilineares mais antigas que se conhece. E aí entra um aspecto muito importante nessa história. O tempo. Como se contava o tempo para esses povos primitivos? A partir das fases da lua, chamadas de lunações. As lunações indicavam as cerimônias importantes que se realizariam nas diferentes fases da lua. E aí lembra que eu falei para você que existiam as 3 fases da deusa? Quando essas pessoas olhavam para o céu, quantas fases a lua tinha? 3. Porque a lua nova, a lua não aparece. Então nós temos a lua minguante, a lua crescente e a lua cheia. As 3 fases da lua representando as 3 fases da deusa, sendo a lua crescente a virgem, a lua cheia a ninfa e a lua minguante a idosa, a velha. E começou-se a observar e constatar astronomicamente que o Sol também tinha um ciclo, e o ciclo solar era de aproximadamente 364 dias. Mas hoje a gente sabe que são 365 e algumas horas. Mas acontece que as fases da Lua têm uma duração de 28 dias. Então acreditava-se que o ciclo solar ele tinha que ter uma determinada quantidade de lunações, até porque não se tinha uma visão científica da coisa, era uma visão muito mais mística, muito mais religiosa, então esperava-se que este Sol ele tivesse um ciclo no qual fosse um múltiplo das fases da Lua. Se a Lua tem uma fase de 28 dias, 364 dias era um múltiplo de 28, que era o tempo que durava o ciclo lunar. Então, por conta disso, acreditava-se que esse ano tinha 364 dias. E aí, daí surge a divisão de meses. Surge a divisão a partir do ciclo lunar. Cada ciclo lunar é uma fração do ciclo solar. Então, um ano é o complemento, é o fechar o ciclo solar, enquanto que um mês seria o fechar do ciclo lunar. Isso vai cada vez mais fazendo com que a mulher seja associada à lua por conta do seu ciclo menstrual também. E com um ano de 364 dias, sendo divisível por 28, poderia se ajustar então essas festas e foram criados os meses de 28 dias. E para fechar meses de 28 dias, a quantidade de meses presentes nesses anos então era de 13. O ano tinha 13 meses. E isso vai aparecer em algumas histórias antigas, algumas lendas antigas, como por exemplo a história de Robin Hood. Em um determinado ponto da história, nas versões mais antigas da história de Robin Hood, ele questiona quantos meses felizes há num ano e ele mesmo responde são 13 meses felizes. Mais tarde, quando essa obra vai ser cristianizada, isso muda para 12. Mas, ao pegar obras mais antigas, percebe-se que ali é citado o número de 13 meses. Sendo que o 13º mês era o mês da chegada do solstício de inverno, quando o sol morria, quando o rei era sacrificado, era considerado o pior mês do ano. E até hoje, esse mês que representa a morte do sol, que é o mês 13, nunca perdeu a má reputação. Então o número 13, para os supersticiosos, continua até hoje sendo um número carregado, justamente por conta disso. Então, recapitulando, o sol atravessava 13 estágios mensais, começando no solstício de inverno, que finalizava lá no 13º mês, que era o mês da morte do Sol, e aí começava-se um novo ano quando os dias voltavam a aumentar após esse declínio no inverno.
Então, quando o sol voltava a surgir, voltava a se erguer no horizonte, um novo ano começava. A mitologia grega, primordialmente, ela está interessada, então, na descrição da rainha, a rainha-mãe, que representava a grande deusa, com seus amantes. E como a relação com esses amantes se concretizou e se desenhou. E aí começa com sacrifícios anuais, que mais tarde foram estendidos para bianuais. Ou seja, cada vez mais foi se prolongando o período de vida do rei. E grande parte dos ritos e das histórias que nós conhecemos, na verdade, é a história político-religiosa dessas tribos. Por exemplo, Perseu, que deveria ser chamado de Terceus, que significa o destruidor. Quando ele mata Medusa, é símbolo da chegada de uma tribo patriarcal que acaba com os cultos antigos das antigas sacerdotisas, que são agora desenhados e representados como monstros, que é o caso da Medusa, como verdadeiros horrores. Belerofonte acaba matando a Quimera, que era símbolo do calendário medúsico, do calendário antigo, um calendário de apenas 3 estações, porque a Quimera tem 3 partes. Representa-se um calendário de 3 estações, que vai ser substituído na cultura patriarcal por um calendário de 4 estações. Então tudo isso vai mostrando, a gente de acordo com alguns mitógrafos modernos, como as tribos patriarcais foram substituindo essas tribos primitivas matriarcais. E são essas coisas que são representadas nos mitos gregos. Tudo começa a mudar nesse território com as invasões das tribos chamadas helênicas, no começo do 2º milênio a.C., quando essas tribos começam a chegar nessa região chamada região do Peloponeso. Existem várias tribos, vários povos que vão chegando ali. Alguns deles menos devastadores, como as tribos eólicas e jônicas, e outras muito mais devastadoras que vão chegando depois, que são as tribos acaicas e dóricas. Elas têm uma aristocracia militar masculina que vão se harmonizando nesse governo militar, eles vão se associando cada vez mais com a teocracia feminina da Grécia Antiga. Não só da região da Grécia, mas também da região de Creta, onde os helenos chegaram e começaram dali a exportar a civilização cretense para Atenas e para todo o Peloponeso. Todos os mitos antigos de deuses seduzindo ninfas ou algo parecido parece se referir a casamentos de chefes dessas tribos helênicas, de chefes militares, com as sacerdotisas lunares da grande deusa, que era severamente perseguido e rejeitado por Hera, símbolo da grande deusa e símbolo da religião mais conservadora e tradicional matriarcal dessa região. Então, tudo isso é uma linguagem velada para coisas que aconteceram no decorrer da história dessa região do Peloponeso. E aí, conforme o tempo vai passando, o rei sagrado ele vai reinando cada vez mais. Esse período começa a ser chamado de Grande Ano, no qual esperava-se 100 lunações para sacrificar-se o rei. Cada vez mais esse rei, esse patriarca, essa figura masculina, vai ocupando o trono por mais tempo, com um substituto também. E esse substituto muitas vezes reinava em anos alternados, ou a rainha dividia o reino em 2 metades e cada um reinava numa parte, ambos simultaneamente, mas esse rei ainda tinha que morrer. Até que chega um momento em que o Grande Ano se tornou um ano ainda maior, com 325 lunações ou 19 anos. Esse tempo ele foi definido justamente ao se descobrir quando se coincidia o fechamento de um ciclo lunar com o verdadeiro fechamento do ciclo solar. Agora nós já estamos falando de um período de tempo em que se sabia que o ano tinha 365 dias. Então esperava-se 19 anos para se chegar aí ao coincidir o ciclo lunar, o fim de um ciclo lunar com o fim de um ciclo solar. Esperava-se isso. Ocorre a invasão acaica no século 3 a.C., que vai enfraquecer ainda mais a tradição matrilinear. A partir desse momento, o príncipe não abandonava mais a casa paterna para se casar com uma princesa estrangeira. Pelo contrário, a princesa passa a ser trazida para o centro patriarcal da tribo, invertendo-se essa pirâmide em que a mulher ficava acima e passa-se cada vez mais ao homem, ao masculino assumir essa posição. E o sistema olímpico, conhecido pelos deuses, foi combinado para conciliar a visão helênica com a pré-helênica. Perceba que o Olimpo, a princípio, o Olimpo original, tem 6 deuses, homens, e 6 deusas, mulheres.
para mostrar esse equilíbrio e essa convivência entre essas duas culturas. A cultura helênica que vinha surgindo e a cultura pré-helênica que dominava aquela região. Sendo que os dois maiores deuses desse panteão são Zeus e Hera, um deus masculino e um deus feminino. A princípio, de acordo com alguns dados que se tem, Hera era superior, mas com o passar do tempo, Zeus vai cada vez mais adquirindo força e se torna o principal deus do panteão grego. Sendo que esses deuses governavam em forma de um conselho muito ao estilo babilônico. Mais tarde, as deusas se tornaram minoria. Conforme então o governo patriarcal foi crescendo, Héstia deixa o Olimpo para dar lugar a Dionísio, aumentando o número de deuses masculinos, totalizando então 7 deuses homens e 5 deusas mulheres. E, embora nunca tenham sido expulsas a figura dessas deusas, nem na Grécia e nem em outras religiões, falando agora para um ponto de vista bíblico, a gente vê inclusive a grande deusa ou a rainha do céu presente em Jerusalém logo antes do exílio babilônico. Jeremias ainda cita essa figura de uma deusa feminina querendo usurpar o papel do deus masculino. E aqui eu estou apenas fazendo uma análise histórica, mitográfica, não vou entrar no mérito aqui nesse vídeo sobre qual é o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro é o Deus bíblico, não é nada disso. O objetivo desse vídeo é apenas refletirmos e meditarmos na origem dos mitos. E isso era tão forte, influenciou tanto a Palestina, ou, conforme alguns dizem, a Palestina influencia a Grécia, que a figura dessa deusa feminina ainda é muito presente e muito forte em Jerusalém, ainda no ano 580 a.C., na época do exílio para a Babilônia. Poetas como Homero e Hesíodo, que também aparecem muito mais tarde, são muito mais tardios em relação a todos esses acontecimentos, vão aparecer talvez ali pelo século IX, século VIII a.C. Esses poetas eles vão dar títulos a essas divindades, começa a distinguir essas divindades que muitas vezes eram consideradas todas uma só, Deméter, Perséfone, Hera. Então vão ser Homero e Hesíodo que começam a distinguir essas figuras, começam a apresentar esses deuses com nomes diferentes, com funções diferentes, com províncias diferentes, com poderes diferentes, e aí isso acaba se solidificando na cultura grega, e isso não seria mais tão fácil de mudar. E aí começa a lenda histórica das mitologias, as grandes histórias, os grandes contos que a gente conhece da mitologia grega de então, que vai cada vez mais desvanecendo à luz da história comum. É assim que surgem os mitos antigos. Se você chegou até aqui e você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Também em vídeos posteriores a gente vai falar um pouquinho também de teologia, a gente vai entrar nessas coisas também. O objetivo desse canal é educativo, então se inscreva aqui no canal, fique com a gente, eu vou produzir vários outros vídeos nesse sentido também, falando de mitologia grega, dentre outros temas. Deixe o seu like, siga a nossa página do Instagram e fique com a gente. Um abraço e até mais.